Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Pedro Moura, eu sou artista, iluminador e também ator. E na videoaula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre iluminação cênica, sobre as cores e as sensações e emoções que elas causam num trabalho. Então, bora pro vídeo. Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as cores, as sensações e emoções que a gente utiliza numa iluminação cênica. Mas antes da gente falar sobre isso especificamente, a gente precisa falar um pouquinho sobre a iluminação cênica em si, né? Onde surgiu, como foi utilizada, quais foram os primeiros recursos de iluminação a serem utilizados para iluminar os espetáculos. E a primeira iluminação que a gente teve foi a iluminação do sol, isso, a luz natural, a luz do dia. E ela foi começada a ser utilizada ali em mais ou menos 550 anos antes de Cristo, e isso tem bastante tempo, lá na Grécia Antiga. Então os teatros eles eram pensados e planejados para receber a maior quantidade de luz natural para eles poderem aproveitar e fazerem os seus espetáculos, que começavam da parte da manhã e iam até o fim da tarde. Então você fala, Pedro, mas o Sol ele é uma iluminação cênica? Ele é e não é. Eu vou explicar. Por que ele é e não é? Ele não é uma iluminação cênica porque ele não foi pensado para iluminar o espetáculo. Mas ele é uma iluminação cênica ao mesmo tempo porque qualquer tipo de equipamento pode ser utilizado para você fazer uma luz cênica. Seja ele a luz natural, seja ele um equipamento pensado e planejado ou não. Então, lá na Grécia, eles tinham esse recurso para fazer a iluminação inicialmente. Então, os teatros eram pensados, planejados. O teatro romano também se aproveitou da mesma estrutura. Então, o que eles tinham de recurso? Era isso, a iluminação natural, era o sol ali, né, fazendo toda a iluminação. Tanto que se você pegar o sol do horário da manhã, da tarde, do fim da tarde, eles têm cores diferentes. Então, eles já tinham ali uma pequena variação de cores durante o espetáculo. Olha que legal, que interessante, né? E aí, quando você vai começar a migrar as apresentações para os lugares fechados, você começa a utilizar os próximos recursos, que seriam o quê? O fogo. Sim, o fogo também não é uma iluminação cênica, mas é utilizado como iluminação cênica. Então, para os lugares fechados e para os horários noturnos, eles usavam fogo e qualquer tipo de equipamento que poderia fazer fogo, fosse uma fogueira, uma tocha, um lampião, uma vela, um candeeiro, qualquer coisa que pudesse emitir luz, eles utilizavam como iluminação cênica. Mas não para aí, não para por aí, porque as igrejas tinham também as suas peças de teatro. E as cores começaram a entrar aí, mesmo que indiretamente, porque a luz natural entrava pelos vitrais das igrejas e faziam a iluminação. E os vitrais das igrejas eram o quê? Eram coloridos. Então você começa a ter ali uma iluminação cênica com cores. Lógico que não era planejado, mas você tinha ali um efeito, uma sensação, mesmo que inconscientemente. E também a gente pode falar ali no século XV, XVI, que foram começados a fazer estudos sobre iluminação e efeitos de iluminação. Então o que eles faziam? Eles pegavam uma vela, uma tocha, eles colocavam na frente de uma garrafa. Essa garrafa tinha algum líquido e eles mexiam essa garrafa para causar algum tipo de efeito com aquela luz. E, consequentemente, eles começaram a colocar líquidos coloridos, isso mesmo, líquidos coloridos dentro de garrafa, ali com uma vela ou uma tocha, para você começar a criar um efeito de cor. Mas ela não era pensada como sensação, como sentimento, era como efeito. E para direcionar essa luz, o que eles faziam? Eles pegavam essa garrafa, colocavam essa vela atrás, e atrás dessas velas, eles colocavam ali um objeto de metal para focar essa luz para frente da garrafa e direcionar essa luz com essa cor para frente ali da apresentação e da garrafa em si. E lógico, a gente tem aí a luz natural e a luz do fogo sendo utilizada durante séculos como as luzes principais, porque não tinha evolução das coisas. E lá no final do século XVIII, começo do século XIX,
que foi criado, pensado e elaborado a lâmpada, né, que é um equipamento elétrico, que aí sim começou-se a desenvolver equipamentos de luz, como a lâmpada, né, e outros equipamentos, e também os equipamentos de iluminação cênica. Aí você tem vários equipamentos, aí foi pensado em lentes para isso, maneiras de você espalhar essa luz, colocar ela mais para frente, mais para trás, deixar mais aberta. Então, todos esses passos, todos esses tempos, esses séculos que foram passados, eram com coisas muito, muito, muito simples. Mas assim, a iluminação é algo que é sempre pensado de todas as maneiras, desde lá no começo, desde a luz do sol. Então eles pegavam, faziam janelas de tamanhos e formatos diferentes para aquela luz entrar de uma maneira diferente. Então apresentações eram feitas ou só no período da tarde, ou só no período da manhã, ou no período inteiro para você aproveitar essa luz do sol e as cores diferentes. Sim, porque o sol nem sempre tem a mesma cor. Então, no começo do dia, ele está com uma cor mais quente. No meio da tarde, ele está com uma luz muito mais forte, indo ali para uma cor, um tom um pouquinho mais branco, até um pouco azulado. E no final da tarde, você tem também ali uma luz mais quente, uma cor mais âmbar, amarelado, para você trazer esses efeitos, essas cores, essas sensações, mesmo que inconscientemente, ali para as apresentações durante todo esse tempo. Então, agora que a gente falou um pouquinho sobre a iluminação cênica, a iluminação natural do sol, a iluminação que também vinham de tochas do fogo e também de todos os aparatos que geram fogo, como vela, lampião, e também ali sobre as cores utilizadas indiretamente através dos vitrais das igrejas e também dos experimentos com garrafas com líquidos coloridos ali com a vela atrás, a gente pode falar um pouquinho sobre a teoria das cores. A teoria das cores ela começou com o grande pintor e inventor, cientista, o Leonardo da Vinci. E o que ele começou a perceber? Que as cores elas eram uma propriedade da luz e não dos objetos, que ela correspondia a um fenômeno físico da luz e não das coisas. Então, logo depois veio Isaac Newton e fez aquele experimento com um prisma. Eu não sei se as pessoas já viram, tem pessoas que conhecem, outras pessoas que não conhecem. É conhecido na capa daquela banda Pink Floyd. Mas eu vou colocar aqui para vocês a imagem do prisma. E o que ele fez? Ele fez um experimento científico onde entrou um facho de luz natural, bateu num ângulo naquele prisma e o que saiu do outro lado desse prisma, que é um triângulo de vidro, foi as 7 cores do arco-íris. Ele falou, opa, então essa teoria ela é verdade. As cores elas são uma propriedade da luz e não das coisas. Falando a grosso modo assim, de uma maneira bem simplificada, os objetos eles não têm cor. O que acontece? A cor ela é correspondente à luz. Então, se entra uma luz e toca naquele objeto e aquele objeto ele fica vermelho, o que está querendo dizer é que ele está absorvendo todas as outras cores e ele está refletindo só a luz vermelha. Então, por isso que ele é vermelho. E assim o verde, o azul, o amarelo e o branco. Você fala, por que o objeto é branco e ele não é colorido? Ele está recebendo todas as cores, que no caso é o branco, né? Porque o branco é a junção de todas as cores, e ele está refletindo todas as cores. Por isso que ele é branco. E quando ele é preto, o que está acontecendo? Ele está recebendo todas essas cores, absorvendo e não está refletindo nenhuma. Então, por isso que o objeto ele é preto. Então, quando ele reflete uma cor específica, é porque ele está absorvendo todas e refletindo só uma cor, verde, amarelo, azul, roxo. Quando ele é branco, ele está absorvendo todas e refletindo todas. E quando ele é preto, ele está recebendo, absorvendo todas e não está distribuindo, refletindo nenhuma cor. E aí agora a gente pode entrar também no círculo cromático. O círculo cromático é uma coisa muito interessante, é utilizado bastante nas artes plásticas. E eu vou colocar uma imagem aqui para vocês verem. E a gente vai falar um pouquinho sobre o círculo cromático e sobre coisas que a gente aprendeu na escola e que a gente esquece depois de um tempo, porque
muitas vezes a gente não tem, não vou dizer que é acesso, mas a gente não trabalha com essa área, então a gente acaba esquecendo. Então eu vou mostrar o círculo cromático aqui para vocês verem. Esse aqui é o nosso círculo cromático. Eu falo, Pedro, o que é o círculo cromático? O círculo cromático nada mais é do que uma representação bem simplificada de todas as cores que os nossos olhos conseguem assim enxergar. Então aqui, para falar círculo cromático, a gente tem que falar assim das cores primárias, secundárias e terciárias. Quais são as cores primárias? Isso a gente aprendeu lá na escola, primeira, segunda, terceira série. As cores primárias é o vermelho, o amarelo, o azul. As secundárias, o que elas são? São a mistura das cores primárias. Então, se você tem vermelho e amarelo, você faz laranja. Se você tem amarelo e azul, você faz verde. E se você tem azul e vermelho, você faz violeta. E o que são as cores terciárias? É a mistura de uma cor primária com uma cor secundária. Então, se você tem vermelho e violeta, você vai fazer um vermelho violeta. Se você tem um amarelo e laranja, você vai fazer um amarelo mais alaranjado, mais ali perto do âmbar. E assim sucessivamente. Você pode misturar o vermelho com verde, ou verde com amarelo. E aí você vai criando várias e várias e várias combinações de cores. Assim, a paleta de cores ela é muito grande, mas essa aqui, o círculo cromático, ele é bem simplificado. Você pode ver também no círculo cromático as cores neutras, que é o branco, junção de todas as cores, e o preto, que é ausência de cores. Então, é a ausência de luz total. Então, falando um pouco do círculo cromático, o círculo cromático é uma coisa que eu gosto muito de utilizar. Por quê? Porque o círculo cromático é onde você consegue as combinações de cores. Então é na combinação de cor, nessa mistura, nessa junção, você pode ver que uma cor está sempre correlacionada com outra. E é usando o círculo cromático que eu gosto para começar a criar as sensações, os sentimentos no espetáculo. Porque se você usar só uma cor única, ele não vai trazer nada. Assim, eu quero um espetáculo todo azul. Então, calma aí, vai usar todo azul? Vamos ver aqui no círculo cromático qual que é a combinação e qual que é a correlação dessas cores. Eu vou mostrar para vocês aqui também uma outra imagem muito bacana dessas combinações de cores. E no círculo cromático, a gente tem aqui essas analogias das cores. Então você tem o círculo cromático composto pelas 12 cores primárias, secundárias, terciárias. E aí você tem aqui as cores complementares, que é uma cor que complementa a outra. Então, como você pode ver aqui na imagem, o verde complementa o vermelho e vice-versa. Você tem as análogas, que são as cores que estão ali na paleta, uma do lado da outra. Você tem triangulação de cores. Você tem o meio complementar, retangular, quadrado. Então você tem todas essas composições para você criar ali a sua composição, a sua harmonia de cores. Porque o que acontece? Sensação, sentimento, ele não é composto unicamente só por uma única cor. Ela é composta por uma harmonia de cores. A gente pode falar também da psicologia das cores. O que é a psicologia das cores? A psicologia das cores são os estudos das cores individuais e quais os sentimentos e as sensações que a psicologia das cores trazem para as pessoas. Assim, vai acontecer com todas as pessoas vão ter os mesmos sentimentos, as mesmas sensações? Não, porque cada pessoa é uma pessoa. Mas é lógico que o estudo ele é um direcionamento, ele é um caminho, ele não é uma certeza absoluta, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, uma cor pode significar alguma coisa para grande parte da população das pessoas e não para um indivíduo específico. Até porque a gente pode ter pessoas com daltonismo, por exemplo, e essa pessoa com daltonismo, ela enxerga as cores de uma maneira diferente. Então, para ela o vermelho não vai ser vermelho, o verde não vai ser verde. Não é que o verde vai ser preto ou o vermelho vai ser roxo. Não, as cores elas têm um tom um pouco diferente, dependendo do grau do daltonismo que você tem. Então, as pessoas têm ali a sua individualidade, mas na psicologia das cores, os estudos comprovam que grande parte das pessoas tem sensações e sentimentos com uma cor específica. Então, se você pegar o vermelho, por exemplo, o vermelho significa
paixão, raiva, excitação, perigo, fúria. Você pode também pegar, por exemplo, o amarelo. O amarelo é alegria, pode ser inveja também, doença, idealismo, covardia. Você pode pegar o azul. O azul é harmonia, o azul é tranquilidade. Você pode pegar o verde. Verde é o quê? Meio ambiente, generosidade. Você tem também boa sorte, se eu não me engano, no verde. Então, você tem ali a psicologia das cores, que trabalha com as cores individualmente, e você tem também ali a teoria das cores, o círculo cromático, que trabalha com essa parte de harmonia. Só lembrando, são duas coisas completamente diferentes. O círculo cromático, a harmonia das cores, é uma coisa, e a psicologia das cores é uma outra coisa diferente. Mas você tendo essas duas coisas, você pode juntar isso e trazer informações novas e conhecimento novo. Uma coisa complementa a outra. Você não pode pegar e anular e falar, a psicologia das cores não funciona, ou então o círculo cromático não funciona. Tudo funciona, mas você tem que ter ali, saber utilizar isso de maneira correta para trazer sensações e sentimentos. Na psicologia das cores, por exemplo, não se fala só de sensação e sentimento. Na psicologia das cores, também se fala que as cores elas trazem dimensão, elas trazem peso. Então você pode olhar para uma coisa, ele tem uma cor e você achar aquilo pesado. Você pode olhar para alguma coisa, aquilo tem uma cor e você pode achar que aquilo é quente. Ou você pode olhar para alguma coisa e perceber que aquelas cores, elas trazem uma sensação de profundidade, de tamanho, de comprimento. Não sei se vocês já viram alguém falar numa residência, por exemplo. Ah, nossa, parece que esse cômodo ele é muito pequeno. Parece que o cômodo ele é muito alto. Parece que o cômodo é muito amplo. Porque as cores elas estão ali, elas estão sendo utilizadas de uma maneira estratégica para você ter essas sensações e esses sentimentos. Quem utiliza muito isso? O marketing. Cara, o marketing utiliza muito isso, tanto em propaganda, quanto em embalagem, quanto em venda. Se você perceber, o marketing utiliza isso assim absurdamente. Então, por exemplo, você pega ali alguma coisa que está no supermercado. Ele tem cores estratégicas e pensadas para você sentir vontade de comprar aquilo. Parece que não. Pedro, isso não funciona. 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 Pega e começa a estudar as cores no marketing para você ver. Quase tudo, se não tudo, que assim, de grande escala é pensado. E agora que a gente falou sobre a teoria das cores, círculo cromático, psicologia das cores e as sensações e sentimentos que as cores trazem para a gente, e que as cores trazem, né, que a gente percebe e sente, eu vou falar um pouquinho sobre os equipamentos que a gente utiliza na iluminação e como a forma que eu trabalho para trazer essa sensação e esse sentimento. Porque também não é só chegar lá e jogar uma cor, né? Tem todo um trabalho e uma pesquisa. Então a gente tem aí de equipamento de iluminação. Você tem PC, Fresnel, PAR, Source, Pinbin, Ribalta, que são equipamentos de luz quente que a gente chama. Fala, mas Pedro, você está falando de luz quente? Então tem uma luz fria? Sim, o branco a gente trabalha com escala Kelvin, que é a escala que vai do quente para o frio. Eu vou colocar para vocês aqui, rapidamente, aqui a escala Kelvin. Então a escala Kelvin ela trabalha como? A gente tem aí de 1000 a 3000 kelvins, um branco mais quente, que é esse tom mais amarelado. Na faixa dos 4000 ele está bem neutro. E de 5000 para cima está esse branco mais frio. Fala, caramba, nossa, que interessante. Lembra que eu tinha comentado que o Sol durante o dia ele tem essa graduação de cor? Então, no começo do dia ele está esse tom mais quente. Ali por volta de meio-dia, se não me engano, ele está entre 4 e 5000 kelvins. Então, ele está no neutro, indo para um tom mais azulado. E no final do dia ele volta a estar um pouco mais quente de novo. Então, a gente tem esses refletores. E para fazer luz colorida, a gente utiliza os filtros de iluminação, conhecido também como gelatina. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma palheta. A palheta aqui com vários filtros de iluminação. Assim,
sério, tem muitas possibilidades. Então o que a gente pega? A gente pega esses filtros, né, essas gelatinas, coloca na frente do refletor e a gente começa a criar ali a nossa camada de luz para esse refletor especificamente, porque esse refletor ele tem IRC, eu acho que eu acabei não comentando, IRC é o índice de reprodução de cor. Basicamente falando, é o quanto essa cor é parecida com a luz natural. Então, esses refletores que a gente chama de luz quente, ele tem uma luz muito parecida com a luz natural, entre 3.500 kelvins a 4.000 kelvins. Então, ele tendo esse RC, que a gente chama de RC 100%, então a luz desse equipamento é 100% idêntica à luz natural. E esses equipamentos eles têm sim, essa luz muito parecida com a luz natural, entre 3.000 e 3.500 e 4.000 kelvins. E a gente utiliza das gelatinas ali para fazer a composição de cores. E a gente também tem os equipamentos LEDs. O equipamento LED é um equipamento RGB, né? Isso é uma sigla para Red, Green e Blue, que é vermelho, verde e azul. E a gente ali com esses equipamentos começa a criar ali as cores, as camadas e tudo mais. Lá no comecinho os equipamentos LEDs eles tinham esse IRC muito baixo. Assim, não vou dizer muito baixo, tinha 20, Pedro, não, o IRC era bem alto, 60, 70%, 50%. Parece que é muito, mas quando você olhava e falava, meu, esse vermelho está meio esquisito. Porque a gente é acostumado a ver cor em todos os lugares e a cor natural, assim. Então, quando você vê esse equipamento, você fala, esse vermelho está meio branco, né? Esse verde está meio esquisito. E aí você tinha lá esse RGB, fazia composição de cores e não ficava legal, não ficava interessante. Então, você pegava e voltava para os equipamentos quentes com ali as gelatinas para tentar buscar essa similaridade nas cores. E aí o que aconteceu? Os equipamentos LED eles foram evoluindo e hoje você tem equipamento LED com IRC de 95. Quando ele está com 90 para cima, a similaridade é muito grande. Então a cor ela é muito parecida com a luz natural. Então tem muita gente utilizando equipamento LED, mas lógico, né, equipamento LED de qualidade para fazer os espetáculos. E assim, quando eu tenho essa oportunidade de ter um equipamento LED de muita qualidade, eu gosto de usar nos grandes espetáculos que eu utilizo. Falar, mas Pedro, agora você falou de equipamento, falou de cor, como é que você trabalha essa questão para você trazer esse sentimento, essa sensação? Primeiro, o diálogo com o diretor. O que o diretor quer? Ele vai te chamar para você criar a luz do espetáculo. Ele não vai chegar lá e falar, olha, eu quero que seja tudo disso, tudo daquilo. Não, então você vai chegar, você vai assistir os ensaios, você vai ler o texto. Falar, Pedro, mas tem que ler o texto, tem que ver. Sim. Se você está criando, se você está compondo, você tem que estar lá assistindo, lendo o texto, conversando com o diretor, conversando com o cenógrafo, com o figurinista, com o sonoplasta. Você tem que estar conversando, você tem que estar convergindo com todas essas áreas para você criar uma composição de iluminação. Porque não é só a luz que está iluminando, quer dizer, né? Não é só a luz que está trazendo cor. Você tem o cenário que tem cor, o figurino que tem cor, o diretor está pedindo as coisas, e você tem também ali os elementos de cena. Tá, você pode ter um telefone, você pode ter uma árvore, você pode ter um painel no fundo. Então não é só chegar e colocar a cor. Como eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar com composição e com camadas, cores análogas e complementares. Então, eu quero tudo azul. Você quer tudo azul? O seu cenário vai ser todo azul? O seu figurino vai ser todo azul? Porque senão, qual a sensação, qual o sentimento que vai acontecer nesse espetáculo, nessa cena especificamente? Tá, então vamos trabalhar com uma composição de cores, com cores análogas. Vamos trabalhar com uma cor complementar. Qual que é a cor complementar do azul? Qual que é a cor complementar do vermelho? Essa é a forma que eu gosto de trabalhar. Assim, trazendo esses complementos, essas camadas. Porque senão, o que vai acontecer? E aí, isso é uma questão minha, assim, o que vai acontecer? Vai virar uma formulazinha. O que as pessoas fazem? Eu vou sempre trabalhar assim,
com isso, aquilo, as pessoas acabam não trazendo algo relevante para o trabalho delas e para o espetáculo que elas estão trabalhando. Isso é triste quando as pessoas estão lá e não estão fazendo, não vou dizer composição, mas elas não estão criando. Assim, você não tem estudo, é falar, Pedro, para você criar a sua iluminação, você tem que estudar e tudo mais? Falou, olha, sim, tudo que você fazer, você tem que estudar. O que acontece é que nós somos seres muito intuitivos. Então, cor é uma coisa intuitiva. Você não vai colocar um vermelho e achar que aquilo vai trazer felicidade, harmonia, paz. Não, você vai falar, caramba, se está tudo vermelho é porque alguma coisa relacionada à raiva, ou paixão, ou estresse está acontecendo. Ah, eu vou colocar um azul. Ah, o azul traz harmonia, traz tristeza, traz frio. Isso está muito no inconsciente. Você pode acertar fazendo isso, mas você vai errar muito por não ter a parte técnica. A parte técnica é o quê? É estudar a teoria das cores, composição, psicologia, círculo cromático. É você trazer a harmonia. Não é você só colocar o azul. Não, é você o azul e falar, tá, então qual que é a cor complementar? Qual a composição que eu vou fazer com azul? Ah, tem que ser tudo azul? Opa, ah não, o cenário vai ser azul. Se o cenário vai ser azul, acho que talvez não seja interessante colocar uma luz azul. Talvez seja interessante colocar uma luz complementar a ela. Sabe, aí eu vou lá, eu sempre pego, olho o círculo cromático, vejo e testo. Porque assim, não existe uma certeza na hora que você vai fazer. Porque diferente do figurino, por exemplo, ou dos ensaios, as pessoas vão lá várias vezes, a ensaia, refazem, estuda em casa e tudo mais. O figurino, você tem teste de figurino, não é chegar no dia da apresentação e põe o figurino. Não, você tem o teste, você vê, bate cor. E o que acontece com a iluminação é que muitas vezes você não tem tempo para testar todas essas coisas. Então você vai ter ali alguns dias antes da apresentação, por sorte, algumas semanas antes da apresentação, para você ir criando e testando. Aí vai chegar figurino, vai chegar cenário, você vai ter aquela ideia e vai falar, acho que aquela cor não combinou, porque esse tecido não é só composto da cor, mas ele também tem um brilho. Então, você pega cetim, que reflete muito, ou você pega uma plotagem, que você joga qualquer iluminação. A plotagem é esses que você vê, sei lá, em banner de padaria, de alguma coisa assim. Qualquer coisa que você joga, ele reflete muito branco. Então, você pode ver que sempre tem ali uns refletores, jogue, e aquelas plotagens elas sempre estão muito evidentes. Então, você começa a entender e falar, opa, isso aqui funciona com isso aqui não funciona. Você vai nos ensaios, você conversa com o diretor, com o cenógrafo, com o figurinista. Você começa a criar suas ideias e às vezes você não tem tempo para colocar isso em prática. Quando você tem é muito bom, mas quando você não tem, aí a gente chama de o espetáculo tá vivo, porque se você está ali e você não teve tempo durante a temporada, aquele tempo que o espetáculo vai ficar, você começa a fazer pequenas correções. Isso acontece, isso é natural. Você falou, opa, passa um tempo, fala, não deu tempo de fazer uma grande construção, um grande pensamento, você teve, sei lá, 2 dias para montar e afinar por exemplo, e pegar lá e construir toda a luz e gravar toda a luz. Durante a temporada você pode fazer pequenas correções, não é mudar do vermelho para o verde. É você fazer essas pequenas alterações em temperatura, talvez mudar uma coisa ou outra, para trazer uma composição, uma harmonia. E tudo aquilo convergir em sensação, em sentimento. Então a luz ela está compondo o contexto com o artista, com o cenário, com o que ele está falando. Você não vai mudar do vermelho para o verde, para o roxo, para o azul, o tempo inteiro, porque a pessoa está passando por várias sensações. Não. Isso você deixa por artista. E você só vai compondo, pincelando, como se fosse um quadro. Então, pessoal, essa videoaula vai acabando por aqui. Eu sei, tem muita coisa para dizer em tão pouco tempo, mas eu queria dizer que esse vídeo ele foi contemplado pelo PROAC Expresso Direto 39 2021
E eu gostaria de agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Se você gostou, se você quer saber um pouco mais de iluminação, dá um like no vídeo, compartilha, comenta, chama, manda uma mensagem e eu vou responder vocês com o maior carinho, com o maior cuidado. Eu espero ver vocês por aí nos trabalhos, nos teatros, na vida. Muito obrigado e até um próximo vídeo.